Graça, misericórdia e paz sejam multiplicados a você pelo conhecimento de Jesus Cristo. Amém. Então, temos que aumentar o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, porque a graça só pode ser multiplicada não quando nós fazemos mais, que é a tendência natural da carne, porque nós pensamos que vamos conhecer Jesus quando fizermos mais. Mas a Bíblia fala da graça, misericórdia e paz. E olha bem, essa paz no hebraico é shalom e no grego airim. Inclui não somente a paz no coração, mas plenitude. Plenitude em toda parte do seu corpo. Em 2 Pedro capítulo 1 diz, sejam multiplicados a vós pelo conhecimento do nosso Deus e Senhor Jesus. É assim que está no grego. Deus e Senhor, Jesus é o mesmo. Ele é Deus e Ele é Senhor. Amém. Vamos direto à palavra de Deus e vamos ver o que Deus tem para nós. Eu creio que uma palavra que vai te libertar, é uma palavra que vai trazer cura para você. Como Ele diz, Ele enviou sua palavra para os curar. Sabe, se você está sofrendo com alguma dor no seu corpo, ou você está tendo muitos problemas na área da sua mente, das suas emoções, Deus pode enviar sua palavra até onde você está, e Ele faz isso através da pregação. A Bíblia diz que aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. E a palavra vos dá o Espírito é algo constante. É um tempo presente contínuo no grego. Amém? Deus constantemente vos dá o Espírito e opera maravilhas entre vós. E como Ele faz isso? Ele não faz pelas obras da lei, mas pela pregação da fé. A mesma ideia está em Romanos 10:17, que nós também já conhecemos. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, ou a palavra de Cristo. Então sabemos que a fé pode até vir até nós se não temos fé. E a fé pode aumentar ouvindo mais e mais a palavra de Cristo. Mas aqui algumas pessoas então pensam diferente, porque tem essa ideia que podem ouvir diretamente de Deus, e isso está certo, nós podemos ouvir. E Deus também nos ensina diretamente pelo Espírito Santo, é a unção que está dentro, mas nesse contexto de fé vem pelo ouvir, está muito claro, o contexto então diz, como ouvirão se não há quem pregue? E o contexto ali não é ouvirmos Deus diretamente sem um mensageiro humano ungido por Deus para pregar a palavra. Então o contexto ali diz, como ouvirão se não há quem pregue? Podemos dizer, podemos ouvir sem um pregador. Mas Paulo disse pelo Espírito, como ouvirão se não há quem pregue? E este ouvir está conectado com o verso 17 que diz que a fé vem pelo ouvir. Então é ouvir a palavra de Cristo através de um pregador. E é importante então sempre nos expormos à palavra pregada. Amém? É a palavra pregada que traz a cura de Deus. É como um sistema de entrega. Deus planejou assim, que pela loucura da pregação, mais uma vez, não é a loucura dos pregadores, mas pela loucura da pregação, curar, a palavra ali é souzou, curar, salvar, libertar. Amém? E por isso a Bíblia diz que Deus constantemente opera maravilhas entre vós, constantemente vos dá o Espírito pela pregação da fé. Enquanto você ouve a palavra, se prepare para receber aquilo que você precisa, às vezes até ideias criativas, inspiradas. Deus vai te dar, e sabemos que essas ideias não são naturais, elas não vêm dos nossos pensamentos, elas vêm do Espírito Santo que mora em nós. E se colocarmos em prática essas ideias, elas vão trazer resultado de prosperidade na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos então à palavra de Deus que falamos recentemente. Falamos como Deus está constantemente trabalhando em nós. Filipenses 2:13. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. E essa palavra opera, enegel, é de onde tiramos a palavra energia. Deus constantemente te dá energia lá dentro para que você tenha vontade, e a palavra vontade aqui é com prazer, com alegria. Amém? Quando você não quer fazer algo, Deus opera em você e Ele coloca então em você o desejo. E olha, não somente isso, porque você pode ter o desejo, mas não ter força para fazê-lo. Amém? Uma coisa é desejar, mas não conseguimos fazer aquilo que desejamos. Mas Deus nos dá até o poder. Amém? E essa palavra também está no tempo presente, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como efetuar segundo a sua boa vontade. É assim que Deus nos transforma. Alguns têm essa ideia de que quando estamos sob a graça, sabe, a moral vai cair. Não, meu amigo. Quando estamos sob a graça, não somente vamos andar com a nossa moralidade, mas ela vai ser do tipo celestial. Vai ser uma moral excelente. Vai ser uma beleza moral. E quando olharem para você,
Eles não só vão dizer que aquela pessoa é muito ética, uma pessoa muito boa, mas também vão ver o favor dos céus naquela mulher, naquele homem. Amém? É o que queremos, não queremos que as pessoas somente, sabe, olhem para nós e digam, sabe, ele é uma pessoa boa. Amém? Mas vão olhar e dizer, é uma pessoa diferente. Amém? Tem uma presença de realeza naquela mulher. Amém? Naquele homem. Tem uma qualidade celestial, não aquela atitude de santarrão. Mas a santidade que Deus quer que saia de nós é uma santidade que é o fruto do Espírito, onde as pessoas vão ver Jesus em nós. Amém? Então, em vez de como a lei diz, você não deverá roubar, a graça te dá o poder para não roubar mais. Mas olha, não somente isso, aqui diz mesmo em Efésios, aquele que furtava não furte mais. E a lei para por aí, a lei diz, não roubarás. Mas olha aqui, em Efésios diz, mas antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então a lei diz, não roubarás. Você pode até guardar essa lei, mas ainda assim ser egoísta, avarento e também pão duro. Amém? Que vive só para si mesmo. Mas aqui, a graça diz, trabalhe com as mãos para que tenhas, amém, o que repartir com outros que precisam. É o que a graça faz. A lei diz, não cobiçarás. Mas em Atos diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Palavras do Senhor Jesus. A lei diz, não matarás. Em 1 João 3,16, todos nós conhecemos João 3,16, o Evangelho de João 3,16, mas você conhece 1 João 3,16? Aqui diz, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. O que é isso então de não matarás? Nós entregamos a nossa vida na graça. Amém? A graça nos dá este poder. Amém? Vai muito além da lei. Você pode ver em tudo isso que a graça vai além da lei? Amém? A lei exige, mas não a ajuda. A lei é justa e santa, mas Deus não deu a lei para que ela justifique o homem. Deus deu a lei para mostrar o homem, para revelar ele mesmo, mostrar ao homem, para ele mesmo, que ele é um pecador. Amém? Se Deus não tivesse dado a lei, tivesse trazido Jesus, sem primeiro dar a lei, e é por isso que a lei veio primeiro, e Jesus veio 1500 anos depois. A lei tinha que existir, porque se você fala para alguém, sabe, isso que você está fazendo é cobiçar, é luxúria. O que é isso? Isso é um tipo de roubo. Então por que isso é roubo? Amém? Deus teve que trazer a lei primeiro, amém, para que o homem descobrisse quem ele é. Então é errado da nossa parte pegarmos a lei e tentarmos sermos justificados por ela. Porque Deus não nos deu a lei para sermos justificados. Amém? E o homem tenta fazer isso hoje. A lei diz, não mentirás ou dirás falso testemunho. Mas a graça em Colossenses nos diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como vos convém responder a cada um. Em vez de mentir, a nossa palavra será sempre agradável, temperada com sal. Amém? O sal dá a qualidade de duração. A Bíblia até nos fala da aliança de sal, ou seja, uma aliança que dura, uma aliança que continua para sempre. Amém? A ideia é que quando as pessoas te ouvirem, e é temperado com sal, é uma palavra que vai deixar um efeito duradouro nos corações. Amém? Vai continuar falando com eles mais de uma vez. Palavras que têm uma qualidade duradoura. E olha, a sua palavra tem que ser sempre agradável, temperada com sal. Mas algumas pessoas, a sua palavra é sempre com sal. Elas são muito salgadas, e então, de vez em quando é temperada com a graça. Não, a nossa palavra deve ser sempre agradável às pessoas e não acabar com elas. Amém? Não devolver a elas o que elas falaram contra nós, mas falar, amém, com o favor imerecido para elas. Elas não merecem essas palavras, mas é assim que nós precisamos falar. E quando nós não fazemos assim, a Bíblia diz que até entristecemos o Espírito Santo. Está no contexto de Efésios, o Espírito Santo se entristece quando as nossas palavras não liberam a graça. Amém? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Quando as suas palavras edificam, elas ministram a graça. E depois então diz, e não entristeçais o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo se entristece quando não temos palavras que ministram um favor imerecido. Amém? Amém? Devemos falar assim, como quando Deus olhou para Gideão, que estava cheio de medo. Onde está o Deus de milagres? Onde está aquele Deus que fez maravilhas entre nós no passado? Mesmo ele não merecendo, Deus diz, salve, homem valente. Amém? E aí, campeão?
Amém? Ele não merecia. Deus fala assim conosco. E vemos que a graça vai além das outras coisas. Amém? A lei pode dizer, não faça, não faça, mas... E o adultério, não cometerás adultério. Bem, em Efésios 5 nos diz assim, vós maridos amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Viu isso? Maridos amai as mulheres, como também Cristo amou a igreja, isto é crucial. Temos que saber o quanto Cristo nos amou, porque vamos amar as nossas esposas, as nossas mulheres, baseado em como Cristo nos amou, amém? Se soubermos como Cristo nos amou, vamos estender este benefício deste amor que é de Cristo, porque quando você sente amor, você ama. Quem ama melhor são aqueles que foram amados melhor. Amém? Quando você recebe o amor de Cristo, você o estende. Até quando você, às vezes, está passando por aqueles tempos que vocês dois nem estão mais falando um com o outro, algo assim. Espero que não por muito tempo. Amém? Coloque o seu foco em Cristo. Não foque em alguma situação nessa luta que você passa, mas foque em Cristo. Amém? Contemple sua glória. E contemplar a sua glória está no contexto de ver como o Senhor te ama. Amém? Ver o Senhor brilhando sobre ti. Amém? E quando você sabe quanto o Senhor te ama, você estende isso para a esposa. Amém? E não falamos sobre não adulterarás. Nós temos uma graça que vai além. Amamos nossas mulheres como Cristo amou a igreja, de braços abertos. Amém, amém. Também aprendemos no contexto do casamento, recentemente, que a Bíblia diz que nós estamos agora mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Vamos ver isso? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. E vimos, então, que estamos casados com Jesus e não com o Senhor Lei. Você morreu para a lei. É como se tivesse um casamento, e a única forma de acabar com este casamento, justamente, é que você morra. E até isso, essa morte Deus proveu para você. Estais mortos para a lei pelo corpo de Cristo, e perceba essa união. É com aquele que ressuscitou dentre os mortos. A fim de que demos fruto para Deus, vimos recentemente como essa união nos faz dar fruto para Deus, mas se estivermos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei, percebeu que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Isso é ser casado com a lei. E olha, não é muito legal ser casado com alguém que, como algumas pessoas dizem, eu casei com a pessoa certa, Pastor Prince. O único problema é que o seu nome é sempre. Sabe, isso não é muito engraçado. Se você casa com alguém que está sempre certo, e é o que a lei é sempre certa. É justa, é perfeita. O problema está aí, porque não somos. Amém? E a lei não é flexível para te ajudar, porque se a lei for flexível para te ajudar, ela deixa de ser a lei. Amém? Mas quando você conhece Jesus, você vai ver então que ele vai te levar até mesmo além da lei, como eu te mostrei agora, mas aquilo que ele manda, aquilo que ele ordena, ele mesmo opera em nós e por nós, se descansarmos no seu amor. Amém? É o que a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8. Diz assim, porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, que é a nossa carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, não é em pecado, mas aqui está dizendo em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Aleluia, sabe aquele levantar, aquele despertar que você tem de um desejo ilícito, de ressentimento e amargura também? Este pecado, de acordo com Deus, mesmo ele despertando em você hoje, crente, de acordo com Deus, o que foi condenado, deixa de existir aos seus olhos. Precisamos vê-lo condenado, executado, acabado. Amém? Pela fé, pela experiência, talvez, mas pela fé temos que ver. Amém? Pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse. Em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E leia isso com atenção. Aqui diz em nós, para que a justiça da lei se cumprisse. Olha, quando você anda no Espírito e não na carne, a justiça da lei se cumpre. E aqui diz que é em você. Sabe a diferença de se cumprir em você e se cumprir por você? Algumas pessoas leem isso e então viram as pessoas para a lei dizendo mais uma vez, você viu que aqui diz que você tem que cumprir.
A justiça da lei, na essência, estão dizendo que a justiça da lei deve ser executada por você. Aqui não diz por você. Aqui diz que a justiça da lei é cumprida em nós. Quando nós andamos no Espírito, quando fluímos com o Espírito, sendo guiados pelo Espírito. Porque o contexto aqui diz que quando você casa com Jesus e não com a lei, e alguns preferem estar casados com a lei, mas se você ler no verso 6, diz assim: mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em quê? Em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Por isso, no próximo capítulo, Romanos 8, fala claramente que quando você anda em novidade no espírito, vamos ver uma outra versão, a NVI. Romanos 7, versículo 6, mas agora morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei, para que sirvamos. Olha, aqui está falando, fomos libertados da lei. Amém? Outra versão diz, agora fomos livres da lei. De qual forma você quer ouvir? Está muito claro, não estamos sob a lei, mas sob a graça. Para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita, ele termina dizendo. Como eu já falei hoje, a lei diz, não adulterarás. Mas a graça, o fluir do Espírito em nós, nos capacita porque está operando sempre em nós. O querer e o efetuar da sua vontade nos faz até entregar as nossas vidas pelas nossas esposas. Amém? Olha, uma mulher estava, sabe, um marido comentar de uma forma engraçada dizendo, olha isso, esse artigo diz que num dia normal, uma mulher, uma esposa fala 30.000 palavras. Um homem regularmente fala 15.000 palavras. E a esposa falou algo dizendo, é porque a mulher tem que repetir tudo para o homem. O marido olhou para ela e disse, o quê? Ok, deixa para lá. Glória a Deus. Olha, a Bíblia diz em Gálatas, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Olha, pastor Prince, como posso não estar mais debaixo da lei, porque agora eu vejo que o pecado vai ter domínio sobre mim? Amém? Todas as coisas ruins vão acontecer, como por exemplo o ministério da morte que vimos. Amém? Tudo isso, na verdade, foi planejado, amém, para parar as pessoas que quebravam a lei. Amém? Mas a Bíblia diz que tem que cumprir tudo. Ou a maldição vem. Por isso estavam sempre debaixo de maldição. O favor para quando você está sob a lei. Em Gálatas 5, verso 4, nos fala, separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Você abandona a graça é mais alta do que a lei, como a tampa do propiciatório que ficava mais alta do que as tábuas da lei, na arca da aliança. Voltar para a lei é cair do lugar que é da graça. Amém? E não é quando pecamos. O pecado é errado, eu sou contra o pecado, mas aqui diz que caímos quando nos justificamos pela lei. Caímos de um lugar mais alto, então. A graça é conhecida como um favor imerecido, e esse favor não vai fluir se você está sob a lei. O favor não flui quando você está sob a lei. Amém? Você vai ver que o pecado vai ter domínio sobre você. Você vai ter manifestação de morte na sua vida. E não só isso, mas a manifestação da maldição. Não queremos estar sob a lei. Então, pastor Prince, como eu posso estar de verdade sob a graça e não sob a lei? Aqui diz claramente, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia e tudo mais. Perceba que, quando você não é guiado pelo Espírito, você está sob a lei. Quando estamos sob a lei então ativa as obras da carne. Você viu que são obras, mas o fruto do Espírito é chamado fruto. Fruto é resultado da vida. Obra é resultado de esforços. Quando Israel recebeu a lei, nós vemos o bezerro de ouro que eles adoraram. Amém, então? Mesmo que a intenção seja boa, querer estar sob a lei vai produzir as obras da carne, as paixões da carne que vêm pela lei. Mas estando sob a graça, produzimos o fruto do Espírito, amor, alegria, paz. E acho que para a santidade de alguns, esses três primeiros não qualificam. Amor, alegria e paz estão irados o tempo todo. Parece que foram batizados com suco de limão. E você pergunta, você levantou com o pé esquerdo hoje? Isso não se torna um bom testemunho para a nossa fé e para o Senhor, e quando falamos para as pessoas que Ele transformou as nossas vidas, elas não vão crer se não verem o amor, a alegria e a paz. Amém? Muito antes deles verem o domínio próprio e as excelências morais que são fruto do Espírito. Sabe, eu
Me lembro de alguém que viu um sinal que dizia o seguinte: cachorro perdido, com uma cicatriz no seu rosto, faltando uma orelha, cego de um olho. O nome dele é sortudo. Sabe, nós somos cristãos cujo nome é ungido. Amém? Mas a nossa vida está manifestando algo que às vezes não tem nada a ver com o nome. Amém? E nós sabemos que Deus nos quer seguindo sempre o Espírito, porque quando seguimos o Espírito não estamos debaixo da lei. Amém? O Espírito de Deus pode fazer o que a lei não pode fazer. A lei diz, não adulterarás. Mas o Espírito Santo diz, olha, este filme pode fazer você cair. E para algumas pessoas vai ter um diferente fluir, porque alguns têm uma tendência a beber excessivamente. Eu estou falando de alcoolismo aqui. E até mesmo aqueles cujo trabalho, se o trabalho envolve beber ou algo assim, Deus vai falar, esse trabalho não é para você. Tem algo melhor para você. E o Espírito de Deus vai te guiar, sabe? Baseado na sua situação única, o que a lei não pode fazer. A lei é a mesma para todo mundo. O requisito moral é para todo mundo. Você entende isso? E nós até falamos com muita tristeza, ou melhor dizendo, na verdade trouxe cura falar, amém? Como a graça sempre vai além da lei. E onde existe pecado, a graça superabunda. Jesus falou depois de ressuscitar que a pregação do evangelho ia começar em Jerusalém. Onde? Em Jerusalém, começando por Jerusalém. E depois, Samaria, Judéia e Samaria e até os confins do mundo. A cidade mais culpada foi, de uma certa forma, porque Jesus foi até ela e eles o rejeitaram. Amém? E o crucificaram fora da cidade. Então a cidade mais culpada foi a primeira a se beneficiar com o evangelho de Jesus Cristo. E com as bênçãos que vêm com este evangelho. Aleluia! A graça vai além da lei. Não é natural, é sobrenatural. Sim, até celestial. Amém? Então por isso, precisamos ser guiados pelo Espírito como pais. Amém? E no nosso trabalho e também, até mesmo quando estamos fazendo aquilo que fazemos, temos que ser sempre sensíveis ao fluir do Espírito. Amém? Existe um outro grupo de pessoas que são também da graça, pessoas que são impactadas pela graça, que pensam que tudo que ensinamos ao povo, marido amai as vossas mulheres, olha, e se parasse aí só para amar a esposa, porque eu falo que a Bíblia não diz para amar a esposa, e eles ficam chocados. Não diz isso, diz maridos amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Certo? Como Cristo amou a igreja, ele amou com braços abertos. Amém? Ele deu a sua vida. Então, é importante mencionar essa parte. E também, da mesma forma, para tudo, podemos exortar alguém, como diz, mulheres sejam sujeitas aos maridos, como ao Senhor. Veja o Senhor, amém, por trás do seu marido, quando você é sujeita a ele, amém, e diz para os filhos obedecerem aos pais no Senhor. Amém, veja o Senhor em tudo, você está obedecendo ao Senhor. Aleluia, amém. Quando você coloca Jesus no meio, as águas amargas de mar se tornam doces. Amém, e vai trazer um refrigério que vai ser capaz de regar a sua alma. Aleluia! Amém, amém, amém. Então, precisamos aprender a fluir com o Espírito. Amém? Precisamos ensinar as pessoas, como as crianças que estão crescendo, precisamos ensinar. Amém? A como dizer obrigado e por favor. E assim também na fé cristã, também ensinamos. Mas quem ensina a graça, lembre-se disso. Pregamos a graça ou ensinamos a graça e a graça vai ensinar. Amém? Como em Tito capítulo 2 que nos fala que a graça de Deus se há manifestado. E pelo fato de falar isso, nos mostra que a graça não é um ensino ou uma doutrina, mas a graça é uma pessoa. Aqui diz que a graça de Deus se há manifestado. A graça é Jesus, o nosso Senhor Jesus. Se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos. Perceba que não diz você ensina ou eu ensino. Somos pastores e líderes. Talvez somos pessoas que temos sobre nós muita responsabilidade, mas fomos chamados para pregar o evangelho da graça. Fomos falar até mesmo nas situações onde tem alguma coisa prática para fazer, como na vida do casal que eu falei agora, temos que mostrar Cristo. Sempre mostrando a graça, amém? Porque a graça ensinará, percebeu? Ensinando-nos, a graça nos ensina a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Vivamos neste presente século sobre, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Viu isso? Deus e Senhor, a mesma pessoa, Jesus Cristo.
Amém? Tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Hoje eu estou falando de Deus e Espírito Santo, que precisamos seguir. Amém? Porque quando o seguimos, Ele nos ensina. Amém? Como renunciar às concupiscências. Amém? Mas se você tentar ensinar as pessoas, pare com isso, pare com aquilo, na verdade, você os coloca sob a lei. Eles vão olhar para si mesmos e para suas forças, e na verdade, este não é o caminho, amigo. Amém? E o resultado vai ser, as concupiscências vão se levantar, e você vai ver bezerro de ouro. Amém? Olha, eu quero falar algo para você que vai te ajudar a andar no Espírito, e na verdade é uma oração que é da nova aliança. Eu a chamo de oração 2.0. Que oração é essa? É orar no Espírito, orar em línguas. Hoje, no meio evangélico, algumas pessoas dizem que é orar no Espírito, mas muitas vezes eles querem dizer que isso é ser guiado pelo Espírito. O que isso quer dizer, orar no Espírito? E as outras orações que fazemos? Sabe? Quer dizer que não são guiadas pelo Espírito? Obviamente, quando a Bíblia fala em orar no Espírito, tem que ser traduzido e interpretado pela Bíblia. Em 1 Coríntios 14 diz, porque se eu orar em língua desconhecida, não tem como errar isso. O meu espírito ora. Viu isso? Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito, que parte que é? O meu espírito ora. Amém? Mas, lembre-se disso. Orar no espírito é orar em línguas, mas orar em línguas é algo que não foi nunca dado aos santos do Antigo Testamento. Quando eles estavam sob a lei, foi algo que nunca tinha sido dado a eles, ninguém tinha orado em línguas, é algo único para essa dispensação, é algo único para a nova aliança. Pergunte-se isso, por que será que essa oração, a oração 2.0, amém? Por que essa oração é tão única? Ela só existiu, ela só veio, existia aqui entre nós no dia de Pentecoste. Bem, é uma oração que só pode sair do seu espírito. Amém? Isso mostra que o Espírito Santo está em você. Amém? Isso mostra que você foi tão purificado pelo sangue de Jesus que o Espírito Santo pode habitar em você. Você sabia que até para os profetas do Antigo Testamento e para os reis justos também, quando o Espírito Santo vinha sobre eles, o Espírito Santo vinha sobre eles e depois os deixava. Vinha sobre eles para profetizarem. Amém? Os inspirava para profetizar e os deixava. Amém? Como Jesus falou no cenáculo para os discípulos, o Espírito Santo que está com vocês. Com vocês quer dizer como no Antigo Testamento, estará em vocês. E Ele estará em vocês para sempre. Amém? Ele está em você. Por quanto tempo? Para sempre. Amém? E por causa disso temos essa oração e não estamos a usando. Não a usamos. E uma forma de andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito, é orar em línguas. É orar no Espírito. Glória a Deus. Mas ainda assim tem pessoas, como estes que eu falei, que são os da pseudo-graça. Amém? Estes da pseudo-graça falam que todo mundo é salvo, não precisamos pregar para eles, não precisamos falar do Senhor Jesus Cristo. E também dizem que você não tem que dar dízimo, não tem que participar da Santa Ceia, porque são obras. Não, amigos, são respostas. São respostas na área da saúde, que recebemos, por isso eu não chamo de fazer Santa Ceia. Se olhar a palavra Eucaristia, que está na Bíblia como comunhão, Eucaris quer dizer dar graças. É receber com ações de graças. É por isso que quando eu tomo a Santa Ceia, eu digo ao Senhor, Senhor, eu recebo esses elementos novos das suas mãos. Porque eu sei que eu estou recebendo uma zona fora do tempo. Amém? Como se Jesus tivesse acabado de morrer. Como se tivesse acabado de dar a sua vida. Amém? Eu recebo esses elementos novos. Perceba, eu mesmo preparei a Santa Ceia. Eu levei até o lugar de oração. Amém? Eu estou fazendo, mas não sou eu que estou fazendo, mas eu estou recebendo. Porque eu digo ao Senhor, eu recebo e vejo Jesus. Não foi Abraão que levou o pão e o vinho para Melquisedeque, mas foi Melquisedeque que levou o pão e vinho e Abraão somente recebeu. E Abraão respondeu com o dízimo. Isso foi antes da lei. Olha, tinha saúde presente ali, porque para aquele que discerne bem o corpo de Cristo, o que ele recebe? Quando você discerne bem, você não toma proveito disso. Você sabe discernir os benefícios que vão trazer para você. E quem não faz isso fica doente no corpo de Cristo. E diz aqui que se nós discernirmos o corpo do Senhor, certo, participamos dignamente. Sabemos que o seu corpo foi partido. Amém? Como a Bíblia diz, pelas suas feridas fomos sarados.
Isaías 53, certamente ele tomou as nossas doenças e levou as nossas dores. No original hebraico diz assim: Coli e Makov, doenças e dores, e pelas suas feridas fomos sarados, nepá, da palavra rafá, fomos curados no corpo. Amém? O seu espírito não é curado, meu amigo, o seu espírito nasce de novo. Amém? O nosso corpo é curado. Um dia vamos ter corpo glorificado, que não vai precisar de cura nunca mais. Amém? Glória a Deus, mas até lá, somos sarados, nosso espírito não é curado, ele é recriado. Amém? Mas enquanto estamos aqui, esperando a volta de Jesus, ele em breve virá. Amém? Nós precisamos, às vezes, de cura para alguma área do nosso corpo. Amém? Eu tenho um assunto que eu ensinei anos atrás, chamado a oração que conserta o seu corpo. Amém? É uma mensagem que você precisa adquirir e ouvi-la, porque eu falo da palavra edificar. E como nós, muitas vezes, traduzimos mal este verso, porque este verso diz: aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, e dizemos: o nosso homem espiritual é edificado. E isso é um erro. Não está dizendo isso? Quando você ora em línguas, o seu espírito está orando. O homem interior ora, amém, pelo Espírito Santo. Mas o benefício é a edificação, porque diz: quem ora em línguas estranhas, edifica-se a si mesmo. A si mesmo na totalidade. Espírito, a alma e até a mente, as suas emoções e o corpo causam um efeito nas suas emoções, traz um efeito maravilhoso para a sua mente, traz um efeito terapêutico, um efeito maravilhoso, um efeito de cura para a sua mente, e também traz um efeito para o seu corpo. Quando você ora em línguas, você está se edificando como um templo. E naquela mensagem eu falo mais sobre isso, e se você quer ouvir mais, adquira a mensagem. São os benefícios dessa oração, essa oração 2.0 que conserta todo o seu corpo. E a igreja, a igreja como um todo não está praticando isso porque diz que está no passado, mas o único lugar que fala que as línguas vão cessar é quando o perfeito vier. E o conhecimento passará. Será que o conhecimento passou? O mesmo escritor, o mesmo homem disse, que foi o apóstolo Paulo que disse: quando o que é perfeito vier, então aquilo que é imperfeito vai passar. Certo? Ele fala sobre as línguas vão cessar, o conhecimento. Até o conhecimento vai cessar, meu amigo. O que é perfeito veio. Olhando ao redor, amigo, eu vejo que o que é perfeito não veio. Amém. Amém. E se você me falar que a igreja primitiva tinha todos os dons do Espírito, mas para nós agora tudo acabou quando Pedro morreu, então, amigo, quer dizer que os tempos de hoje são melhores do que aqueles? Pelo contrário, os dias hoje são piores. A igreja estava na sua infância e precisaram do poder do Espírito Santo, sim. Mesmo assim, os dias que estamos vivendo são piores, precisamos mais, porque estamos nos últimos dias. E em nenhum lugar da Bíblia diz que todos esses dons cessaram. Mas perceba também, nos ministérios, nas igrejas, na vida daqueles que não oram no Espírito, não oram em línguas, você não vê manifestação de cura, amém? Profecias, sinais e maravilhas. Antes de eu ser batizado com o Espírito Santo, eu não via cura na vida daqueles por quem eu orava. Amém? Não estou falando que não tem cura. Quando alguém que não ora em línguas ora por alguém, mas é muito raro e demora muito tempo. Mas quando as pessoas são batizadas no Espírito, elas veem mais cura. Amém? Queremos ver mais. Porque eu creio que nos últimos dias vai haver um derramamento sobre toda a carne, que toda língua, amém, vai profetizar, todo homem vai ter sonhos. Quando eu falo muitos homens, eu estou falando da maioria. Eu sei que muitas pessoas ainda vão continuar perdidas no mundo. Alguém diz: Pastor Prince, você não sabe que muitos vão se perder e você não sabe que muitos vão ser salvos? Eu vi uma multidão que ninguém podia numerar no céu. João disse, mas a mesma frase não é usada para o inferno. É o que está no livro do Apocalipse. Ali não diz: eu vi o inferno e uma multidão que não se pode contar. Mas, Pastor Prince, a Bíblia diz nos Evangelhos que estreito é o caminho e poucos são os que entram por ele. Largo é o caminho e muitos entram por ele. Jesus estava falando do tempo quando ele estava aqui. A maior parte de Israel não aceitou Jesus. E se você ver o contexto ali, você vai ver que está no tempo presente de quando ele estava pregando, naquela época. E Paulo não falou de nada disso nas suas cartas, que foram dadas pelo Cristo ressurreto. Amém. Então, amigo, eu creio que uma grande multidão vai aceitar a Jesus nesses últimos dias. Amém? Mas vamos agora para Isaías 59. Vamos ver este texto. Então temerão o nome do Senhor desde o poente. Eu creio que essa profecia está falando dos nossos tempos.
Não está falando do milênio porque o inimigo está aqui. Coisas ruins acontecem. Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Deixe-me falar algo sobre os dias atuais. Poente fala dos países que estão lá nas Américas. Amém? Aqueles que estão no oeste, América do Sul também. Mas leste fala de todos os países da Ásia. E é verdade que, nos dias atuais, o ensino sobre o nome do Senhor, Jesus, o poder do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, foi ensinado do oeste. Mas olha isso, temerão o meu nome, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Devia ter falado do leste, não é? Mas aqui diz desde o nascente do sol. Eu estava pregando no Japão certa vez, quando o Senhor me mostrou isso. Eu estava no hotel me preparando para a pregação da noite, em Tóquio, e o Senhor falou comigo. Diga a eles, o oeste vai ter a revelação do nome de Jesus, o poder do nome do Senhor, mas o leste, especialmente o nascente do sol. Que país é esse? Vai ter a revelação da glória. Oh, aleluia! Eu sei que poderia ter falado do leste, mas fala do leste. Mas diz o nascente do sol. Eu creio, meu amigo. Amém? Que a glória do Senhor vai se espalhar por toda a Ásia. Amém? Aconteceu da seguinte forma. O evangelho começou em Jerusalém. Amém? E depois de Jerusalém foi para o oeste. Por 2000 anos tem ido para o oeste, 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 até chegar onde nós chamamos de países asiáticos, que têm as maiores igrejas no mundo. E ele veio até chegar aqui em Singapura, amém? E depois vai voltar a Jerusalém, amém? E Deus está trabalhando agora mesmo em Israel. Muitos estão sendo salvos, o seu próprio povo está voltando para ele. São milhares nesses últimos dias, amém? Amém. Então olha bem. Estamos vivendo este tempo e o que vai acontecer? Vindo o inimigo como uma corrente de águas. Isso nos indica que o inimigo virá como uma corrente de águas neste tempo. Eu não estou dizendo que isto é ligado diretamente ao coronavírus, essa pandemia atual, mas sabe de uma coisa? Inclui isso também. Algo vai acontecer quando o poder do nome de Jesus virá como uma revelação para nós. Assim também, para nós, no leste vamos ter uma revelação da sua glória. Amém. E a glória sempre vem depois da graça, do ensinamento da graça. E olha, eu não estou dizendo que isso vai ser exclusivo para o oeste, essa revelação do nome de Jesus. Não, vamos compartilhar uns com os outros. Então vamos ter também a revelação do nome de Jesus e o oeste também vai ter a revelação da sua glória. Mas vai ser no momento quando o inimigo virá. E você concorda que essa pandemia está cobrindo a terra? De uma forma que está até imitando a glória do Senhor nos últimos dias? Deus disse assim como vivo. E as águas cobrem o mar. Pense nisso. As águas cobrem o mar. Como as águas cobrem o mar? Cada espaço minúsculo, cada pedacinho do mar é água. E é assim que vai ser. O Senhor disse assim como as águas cobrem o mar. A minha glória encherá a terra. Uau! E o diabo tenta imitar isso. Ele trouxe esse coronavírus. Ele vai trazer, nesses últimos dias, todo tipo de coisa que vai tentar cobrir toda a terra. Mas o diabo nunca vai ser melhor do que Deus, com a sua glória e a sua graça. Amém? Porque aqui diz, vindo o inimigo como corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. No hebraico, essa palavra bandeira é, na verdade, fazer o inimigo correr. Ele vem como corrente de águas, mas o Espírito Santo. E não vai ser você, mas o Espírito do Senhor. Amém? Vai fazê-lo fugir. Amém? Ele vai fazer o inimigo fugir da sua vida. Amém? Então ore no Espírito. Amém? O inimigo vai fugir de você. Posso ouvir um amém? Por isso que nos 7 itens de Efésios 6, da armadura de Deus, que o crente deve usar, nos fala, em primeiro lugar, que temos o cinturão, que é da verdade. Depois temos a couraça da justiça. Amém? Temos também os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Amém? E também o escudo da fé e o capacete da salvação. Você contou? 1, 2, 3. Amém? 4. Amém? O capacete é o número 5. E a espada do Espírito? 6. 6 itens. Deus não para no 6. 6 é o número do homem. Golias tinha 3 6 estampados nele, Golias. Estudando a história de Davi e Golias, você vai descobrir que
Golias tinha 666. E Deus não para no 6. Qual é o sétimo? O próximo verso diz, vamos ler isso agora. Tomai também o capacete da salvação, aqui está no imperativo. Está nos dando uma ordem. No grego, tomai, e a espada do Espírito, tomai o capacete, a esperança da salvação, e receba a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e no grego é a palavra rema, a palavra dita. Como? Com toda oração e súplica. E isso é tão bom porque no começo do verso 18 começa com a palavra dia. E isto quer dizer sempre através desse canal. Por este meio. Infelizmente, em outras traduções, amém, em vários idiomas, essa palavra nem aparece. Só começa orando em todo o tempo. Mas não é orando o tempo todo, não começa assim. No grego começa com dia, e infelizmente ninguém conseguiu traduzir assim. Tem uma outra versão que anota isso, coloca lá nas anotações. Mas aqui é pelo como receber o capacete da salvação, para cobrir a sua cabeça de todos os ataques. Amém. Da depressão e de todos os dardos inflamados, e muitas vezes eles nos atingem a mente. Como ter a esperança da salvação? Quando olha para o futuro, a sua mente está esperando por algo terrível, ruim, ou você espera algo bom? Amém? A esperança, a expectativa de coisas boas é o capacete. Como receber isso? E como receber a espada? Tomai o capacete da salvação e também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é o rema de Deus, a palavra dita de Deus. Como receber isso? Pela oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. A palavra tempo aqui é a palavra kairos. Tem duas palavras no grego para tempo. Uma é cronos, onde temos o tempo do relógio, dia. Cronos, ordem cronológica. Isso é tempo. Certo? Na sua essência, tempo. Mas kairos, uma palavra para tempo, é na verdade um momento oportuno. Um certo erudito do grego disse dessa forma: estação favorável. Estação favorável. Então, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e eu creio que isso vai trazer um tempo favorável para nós. Mesmo agora, no meio da pandemia, precisamos disso. Amém? Quando você ora no Espírito, você nunca fica, de uma certa forma, em uma situação negativa, mesmo tudo estando errado. Quando você ora no Espírito ao seu redor, se torna uma estação favorável, um tempo que podemos chamar oportuno. Aleluia! Como receber o capacete da salvação? Como receber o rema de Deus, que é a espada do Espírito? Pela oração e com súplica no Espírito. Você entendeu? Amém? Olha, eu preciso dizer, quando você falar em língua, olha, você vai ser muito abençoado. Se você perceber isso, você às vezes não quer orar. Talvez o médico te dê um diagnóstico ruim que tenha a ver com o seu fígado. Certo? O que fazer? Você diz, Espírito Santo, eu não sei orar como convém. Alguém já orou por mim em toda a igreja, mas Espírito Santo, tu sabes orar melhor. É por isso que Romanos 8 nos diz, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. A palavra fraqueza ali é a mesma para a enfermidade que Jesus curou nos evangelhos. Amém? Amém. E diz, orando por nós. Ele intercede por nós. Você diz, Senhor, eu não sei orar pelo meu coração, eu não sei como orar pela minha pressão arterial, mas Espírito Santo, tu sabes. E Pai, que o Espírito Santo ore agora pelo meu coração. Ore também pelo meu fígado. Ore por qualquer área da sua vida. Amém? E você ora em línguas e faz isso sussurrando. E faça o dia inteiro. E você não precisa parar o que você está fazendo. Isso é a graça e você precisa aprender mais sobre a graça. Todo ensinamento sobre oração às vezes traz essa ideia. Enquanto eu crescia na igreja, e quando eu falo que eu estava crescendo, eu era um adolescente. Na igreja, eu estava na igreja, mas eles dão essa impressão de que tem que ser um lugar na igreja. Amém? Isso é bom. Se você puder, faça isso. Mas você pode estar trabalhando. Você pode estar ocupado. Algumas mães que têm que alimentar os seus filhos e ajudá-los no dever de casa e até mesmo têm outras muitas responsabilidades para fazer. Amém? Ocupadas o dia inteiro. Então Deus planejou, pela graça, uma oração que você pode fazer enquanto está ocupado. Vou falar algo que não vai alegrar a muitos, até assistindo televisão. Para algumas pessoas a TV é uma abominação, mas enquanto você assiste, certo? Ore no Espírito. Assistindo um jogo de futebol, você ora no Espírito. Você diz, Senhor, eu oro pelos meus pulmões. Os médicos falaram algo, não me importa o que eles disseram, mas Senhor, eu oro para que o teu Espírito ore.
para que eu seja curado. O Espírito Santo sabe orar por essa dor de cabeça que eu tenho tido por alguns dias. Sabe? O Espírito Santo sabe. E você então libera isso, amém? Talvez vai ser um dia, ou talvez 2 dias. Ou até você vai experimentar um ataque espiritual no primeiro dia que fizer isso. Amém? Mas eu te falo uma coisa. Se você perseverar, aqui diz perseverando, vigiando nisto com toda perseverança. Se você perseverar e orar no Espírito, vai chegar uma hora, pum, vai ser como alguma coisa quebrou. O reservatório quebrou e as águas libertadoras de refrigério do Senhor vão começar a fluir na sua vida. Aleluia! Aleluia! Senhor, eu não sei orar pelo meu filho ou pela minha filha. Eu não sei qual é o problema, mas tu sabes. Espírito Santo, ore por mim. Você quer isso? Orar assim, bem baixinho o dia inteiro? Talvez até orar por muitos dias? Até você receber a resposta daquela vitória que você espera? Amém? Algo acontece quando você ora em línguas. Você sabe que alguém maior do que você, alguém mais poderoso do que você, alguém que te ama, amém? Está orando por você. Quando você pede um homem de Deus para orar por você, você fica melhor. Mas nada é tão terapêutico e dá tanta vida, amém, do que o Espírito Santo orar por você. E você sabe disso? E quanto você ora, psicologicamente, amém, mentalmente, você recebe paz. Porque você sabe que aquele que tem todo o poder está operando. E você ora orações perfeitas, porque você não vai atrapalhar a oração com palavras ignorantes ou até mesmo com as palavras que não são precisas. Amém? Vai além de tudo isso, a graça vai além de tudo isso. É uma oração que nasceu somente na Nova Aliança. E isso veio no dia de Pentecostes. Como no primeiro Pentecostes foi dada a lei, o povo judeu fala que o primeiro Pentecostes foi quando Deus deu a lei para eles. Até hoje, eles dizem que eles celebram Shavuot, que é o Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa, eles celebram Pentecostes por causa da lei que foi dada. O que aconteceu? 3.000 pessoas morreram. Agora, na Nova Aliança, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Viu? Deus esperou para que se cumprisse o dia de Pentecostes. Por quê? Porque ele queria mostrar todos eles cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém. Naquele dia eles começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Olha bem, algumas pessoas dizem, eu não quero ficar imitando ninguém e, sabe, pessoas carnais têm a tendência de menosprezar. Pessoas que oram em línguas, a linguagem da pessoa glossolalia, menosprezam isso, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Sabe quem concedeu que eles falassem em novas línguas? Foi o Espírito Santo que concedeu essa palavra. O Espírito Santo me direcionou a pesquisá-la, e eu vi uma definição de Teias, que é um erudito do grego. Teias disse que não é uma palavra que fala todo dia, mas uma que pertence a um discurso que é elevado e elegante. Um discurso que é elevado e elegante. Amém. Não é uma palavra de todo dia. Não uma palavra de todo dia, mas de um discurso elevado e elegante. Amém? Então, amigo, quando você ora em línguas, aos ouvidos de Deus, amém? Na perspectiva do céu, é um discurso elevado. É um discurso elegante. Amém? E queremos isso, queremos falar com Deus com palavras que não são tão naturais, tão revestidas com egoísmo. Quando você ora em línguas, você não ora oração egoísta. Porque não é você que está orando. E você diz, eu acho que o meu coração está me dizendo que tem um perigo talvez com os meus filhos na escola. Eu não sei o que é. Sabe como vencer isso? Orando em línguas. Se fizer isso. E não só isso, quando você está orando antes da vitória chegar. Amém. Acontece algo que é tão liberador, tão libertador de preocupação, ansiedade e cuidados. Porque você sabe que você está fazendo algo com o Espírito Santo. Amém? Ou o Espírito Santo, devo dizer, está fazendo algo enquanto você flui com ele. Amém? Glória a Deus. E sabe, meu amigo, isso
Funciona todas as vezes. Talvez você diga, pastor, eu nunca orei em línguas. Bem, amiga, eu quero te falar uma coisa. No momento que você nasce de novo, no momento que você aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, que Ele morreu na cruz pelos seus pecados, você tem o Espírito Santo, não duvide disso. Não duvide. Mas uma coisa é quando você bebe um copo de água, agora a água está em você. Outra coisa é mergulhar numa piscina, porque agora a água vai estar ao seu redor. Isso é imergir, se batizado com o Espírito Santo. Amém? Amém? Você é batizado, então não fique satisfeito só com o Espírito em você. Amém? Deixe o Senhor te levar para a imersão no Espírito Santo. Não estamos falando que aqueles que não oram em línguas são menores? Não, 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 1000 vezes não. Mas queremos tirar proveito de cada arma, tudo que Deus tem para nós. E o 7º é orar no Espírito. Então deve ser muito importante. Amém? Na armadura do cristão. Aleluia. Meu tempo acabou. Eu tinha tanto para falar, mas eu oro para que, em nome de Jesus, você comece a praticar tudo isso. Se você está passando por um problema e você orou, você decretou e parece que nada acontece, então ore no Espírito. Diga, Senhor, tu sabes do meu problema, talvez envolve o seu casamento ou as suas finanças, você está desempregado, então, por favor, não interprete o desemprego como rejeição. Pode até ser uma promoção, um passo acima, talvez como o testemunho que você ouviu daquela irmã que foi promovida. Amém. Glória a Deus. E você vai ver que temos recebido muitos testemunhos, assim como uma irmã que perdeu também o seu emprego e recebeu um salário de 8 meses. E não somente isso, mas logo depois encontrou um emprego que pagava mais do que o outro e ela ficou com aquele salário de 8 meses que foi pago quando ela foi mandada embora. Glória a Deus. É o que Deus faz por nós. Amém? Eu sinto que alguém está passando por este problema e você está dizendo, quando você olha para o futuro, a sua mente está como se o capacete da salvação tivesse tirado de você e o diabo está tentando colocar pensamentos negativos na sua mente e você teme o futuro, não, meu amigo? Coloque, receba agora orando em línguas, receba esse capacete da esperança. Essa esperança é como um capacete. Protege a sua mente, guarda os seus pensamentos. Amém? Receba isso orando no Espírito. Como? Pela oração no Espírito. Amém? Então ore no Espírito, ore em línguas. E orar no Espírito é orar em línguas, nada mais. É o que diz na Bíblia, amém? Então, ore no Espírito e receba o capacete da salvação. Comece a crer, o Senhor diz, eu fechei essa porta. E permiti que você fique desempregado, senão você não veria este emprego que tenho para você, que é muito maior e muito melhor. Receba essa palavra em nome de Jesus, amém? Amém, amém, amém. Sabe, recentemente, eu creio que foi na última semana, em Israel, um grupo de adolescentes fazendo escavações, descobriram algumas moedas de ouro que datam cerca de 1100 anos de idade. Mas isso não acontece o tempo todo, ok? Mas aconteceu neste tempo, durante essa época. Primeiro o Israel natural, depois o Israel espiritual, a Igreja de Jesus Cristo. Eu acho que, para aqueles que têm acompanhado as pregações, falamos das 3 câmaras do templo de temple that I preached early in this year. You know that these 3 chambers reflect the 3 parts of this year. Amen. How the Lord brought us in the first part of the year to the grain, the wine, and the oil, the communion. Amen. And then the second part is the lockdown. The second part is the place. Descanso, o lugar com as camas. E a terceira parte, a câmara mais alta, tinha ouro em todo lugar. Era onde guardavam o ouro e os tesouros. Então primeiro o Israel natural encontrou ouro. E será assim. No final deste ano chegaremos à terceira parte, chegaremos ao Natal. Pense nisso. O ano já está acabando. A última parte vai ser a terceira câmara, que ele vai abrir. O ouro, para você. É lógico, o ouro, primeiramente, é a revelação da justiça. Amém? É a divindade. Mas não exclua o fato do natural, porque o ouro também é um tipo de prosperidade. Amém? Durante esse tempo, nessa última parte do ano, quando você ouvir os noticiários, desliga isso, sabe? Já é suficiente saber só a notícia em geral. Mas não fique ouvindo de novo, mais uma vez e de novo, na televisão ou talvez no seu carro quando você estiver dirigindo, voltando para casa, sendo bombardeado o tempo todo com coronavírus, as estatísticas e tudo mais que está acontecendo. A fé não vem pelo ouvir da palavra do homem, mas vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Procure ouvir sempre a palavra de Cristo. Posso ouvir um amém? Aleluia! Vai acontecer, amigo, agora mesmo, enquanto eu estou pregando, enquanto eu estou falando, e já estamos quase terminando,
O Senhor sempre confirma a palavra com os sinais que a acompanham. Amém, porque a pregação da fé aconteceu. Amém. Agora, primeiramente, eu quero orar por você que nunca orou na linguagem do Espírito. Quero que você receba este dom, mas o Espírito Santo já está em você, então libere isso. Quando fizer isso, você vai ser inundado com o Espírito Santo, amém? E não fique com medo, Jesus diz. Quando você pedir ao Pai o Espírito Santo, Ele não vai te dar outra coisa que ninguém fale para você, que é um espírito maligno que você recebeu. Não, não, isso é contra a palavra de Jesus. Jesus disse que quando você pedir ao Pai o Espírito Santo, quando uma criança natural, pede ao Pai, o seu Pai natural, amém? Até um pai, um homem comum, vai dar a ele pão e não pedras. Amém? Deus vai te dar peixes e não serpentes. Se um filho pedir ao pai, o pai não vai dar coisas boas, mesmo ele sendo natural? Em uma versão diz sendo mal. Quanto mais quando você pedir o Espírito Santo. E o próximo verso diz, muito mais ele dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, amigo, peça para Deus, e então eu vou orar por você, e quando estiver orando, não importa onde você está, amém? Se você está num lugar público e está assistindo isso, você pode orar bem baixinho, amém? Amém? Mas deve falar, conforme o Espírito lhe conceder. Escute bem isso. O Espírito Santo não trabalha como um espírito imundo que toma posse da pessoa. Ele toma a pessoa e a pessoa começa a falar coisas que a pessoa não queria falar porque perdeu o controle. Não, não. Não é assim. O Espírito Santo sempre respeita a sua escolha, a sua vontade. Então, ele lhe concede falar esse discurso elevado, digno, e depois disso, você deve falar. Você deve falar aquilo, amém? Amém? Você está pronto? Você fala e a inspiração vai chegar, amém? Glória ao nome de Jesus. Você está pronto? Diga após mim. Diga, Pai Celestial. E para você que tem já o dom do Espírito Santo, mas não fala em línguas, e você acha que fala poucas palavras e agora você está desejando uma linguagem que flui livremente, agora também receba isso. Amém? Glória a Deus. Diga, Pai Celestial, em nome de Jesus, eu te agradeço porque prometeste que quando eu pedir o Espírito Santo, eu não receberei nenhum espírito imundo. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, agora e te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus Pai, me dê o Espírito Santo. Batiza-me. Inunda-me. Me submeça no Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Agora creia, não duvide, desliga sua mente, agora liga sua língua em nome de Jesus. E quando eu falo isso, eu estou falando da sua lógica, certo? Amém? Não fique preso pela lógica, mas deixa fluir. Diga, se você não falar, o Espírito Santo não vai te conceder, amém? Ele quer que você coopere com ele. É Deus quem opera em você, tanto querer como efetuar. Só flua com ele. Você pode até aumentar o volume. E você pode até falar bem baixinho. Você pode cantar no Espírito. Isso é bom no chuveiro. Desde que os vizinhos não reclamem. Você pode falar bem devagar. Amém? Tem algo te incomodando, alguma coisa incomodando o seu coração? Talvez 4 ou 5 tipos de problemas no seu corpo? Ei, o Espírito Santo pode tratar de todos eles. Diga, Senhor, ore através de mim agora por este sintoma, este, aquele e aquele outro. Amém? Diga isso ao Senhor e comece a orar no Espírito. Não é instantâneo e muitas vezes não é. Talvez isso pode até demorar dias. Amém? Mas algo está acontecendo. Quando você ora no Espírito, você é fortalecido por dentro. Você é fortalecido emocionalmente e você vai ser edificado e curado no seu corpo. Amém? Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. E mais uma vez eu quero te fazer lembrar, se você conseguir aquela pregação, chamada a oração que conserta o seu corpo, vai falar muito na área de cura física, amém, e saúde. Quando você ora em línguas, glória a Deus. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus, se você está sofrendo de qualquer forma, amém? E para vocês que estão tendo agora um problema de nervos no seu corpo, os médicos falaram que você está com problema de nervos, agora mesmo receba a cura do Senhor. Ele está te tocando agora em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Alguém que está tendo um problema agora nos molares de trás.
certo? E Deus está fechando essa cárie em nome de Jesus. A dor vai parar agora e você vai ser curado em nome de Jesus. Nos próximos dias, você vai ver que foi fechado. Continue então checando esse buraco, sabe? E depois disso você não vai ter nenhum problema. Creia nisso. Você vai ver o que o Senhor fez. Glória ao nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela cura. Obrigado pela libertação, Senhor. No nome lindo de Jesus. No nome de Jesus. Todos os tipos de problemas de pressão sanguínea estão curados. Em nome de Jesus, agora mesmo. Amém. Eu falo a sua pressão arterial que se normalize agora. Em nome de Jesus, que ela se normalize. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Eu ordeno que a raiz do problema, dessa pressão alta, seja removida do seu corpo e seja lançada no mar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória ao nome de Jesus. Todas as pessoas que não conseguem dormir, estão tendo pesadelos e não conseguem dormir direito por muitas noites, só conseguem dormir poucas horas. Agora mesmo receba a cura em nome de Jesus. Não se esqueça que tem uma batalha espiritual envolvida. Em nome de Jesus, espírito imundo de perturbação, espírito imundo de insônia, eu declaro agora para você em nome de Jesus. Saia dessa vida agora, liberte essa vida em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu te agradeço pela cura. Te agradeço, Senhor, por cada milagre. Amém. Receba agora em nome de Jesus. Isso não é maravilhoso? Não é lindo ouvir a palavra de Deus e receber isso? Amém. Do Senhor. Você não tem que ficar pulando de um lado para o outro. Você não tem que fazer 5, 6, 7 passos. Amém. É só receber. Amém. Assim também, para todo benefício na sua vida, a Santa Ceia para a saúde, somente receba. Amém. E até na área da prosperidade, prosperidade física. Amém. As suas finanças têm a ver com dízimo. Amém? E você tem os dois, demonstrados na história de Abraão e Melquisedeque. Temos que receber. Amém? Você recebe de Deus primeiro. E você dá o dízimo como resposta a Deus. Ensinamos os filhos a dizer obrigado. O dízimo é gratidão por aquilo que você recebeu. Não importa o que você recebeu. 10% é gratidão ao Senhor. Amém? Deus não precisa, mas precisamos. Amém? Não é algo que você faz, mas é agradecer como você fala aos filhos. Amém? Você agradece de coração. Temos que ensinar ao povo a responder esse fluir. Amém? Que está lá dentro. E quando você completa o ciclo, Deus te dá ainda mais. Amém? Como na cura, não é algo que você faz? Amém? A Santa Ceia você somente recebe. Amém? E você fica forte, fica saudável e vive longamente. E Deus renova a sua mocidade, como a das águias. Amém, amém. Para você que colocou a sua fé em Cristo pela pregação da palavra, e você diz, eu quero aceitar a Jesus. Amém? Faça isso agora em nome de Jesus e repita essa oração agora para você receber a Jesus Cristo como Senhor. Diga agora, Pai Celestial, eu creio que Tu me amas e enviaste o Teu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz pelos meus pecados. Obrigado, Pai, porque Cristo morreu no meu lugar, como o meu substituto. Obrigado, Pai, pois Ele é a minha oferta pelo pecado. Obrigado, Pai, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira todos os meus pecados. Obrigado, Pai Celestial. E, Pai, no terceiro dia, Tu o ressuscitaste dos mortos, como uma proclamação do Teu prazer, da Tua alegria, da Tua aceitação, Senhor, da obra concluída da cruz. Obrigado, Deus Pai, porque hoje eu não sou mais um velho homem, uma antiga criatura, mas uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Obrigado, Pai. Jesus Cristo é o meu Senhor. Em nome de Jesus. Olha, amém. De uma vez só. Deus vê assim. Os anjos veem assim. Amém? De uma vez só você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Você foi transportado da autoridade das trevas para o reino de Deus, o reino do seu Filho amado. E é onde você está agora em nome de Jesus. Não importa se o que está ao seu redor é negativo, mas você caminha agora no reino de Deus, porque você agora faz parte do reino. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Foi um prazer pregar
e falar a palavra de Deus para você. Vamos continuar na próxima semana. Então assista e convide também os seus amigos para que eles possam ouvir a palavra de Deus. Amém? Amigo, estamos preocupados com as almas. Estamos aqui para salvar as almas. Amém? E agora é um dos melhores momentos para convidar as pessoas para ouvirem a palavra de Deus. Amém? Então faça isso. Amém? Vai fazer? Amém? E os testemunhos que estamos recebendo, faça o mesmo. Se você recebeu a palavra de Deus, você viu a manifestação do milagre na sua vida, escreva para nós e conte tudo. Amém? Amém? Até semana que vem. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde, a você e sua família. Que o Senhor te guarde e te preserve durante essa semana deste coronavírus, de toda infecção e de toda doença e de todo mal. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor guarde a sua entrada e a sua saída. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te abençoe com as bênçãos do Pai Abraão. E que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te conceda favor, que você abunde no favor de Deus. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e conceda a ti e aos seus amados sua shalom, paz, plenitude e bem-estar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. If you have just prayed the prayer to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus. To help you begin this journey, we would like to bless you with an ebook titled The One Thing, 31-Day Devotional by Pastor Joseph Prince. Receive daily bite-sized inspirations of the favor, healing, and provision that God has for you. Simply log on to josephprince.org/salvation and download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God. Thank you for tuning in. We are so glad you could join us today. This month, I want to focus on our Lord Jesus' heart to heal. I want you to know beyond the shadow of a doubt that God's will is for you to live healed and whole. His will is for you to be full of life, not bound by any sickness, disease, or any virus attack. Today, if you are trusting the Lord for healing in your body, we are standing in faith with you for your breakthrough to manifest quickly. Healing is your inheritance, your blood-bought right as a child of God, because Jesus paid for it at the cross. So don't give up. We want to believe with you for your healing and complete recovery. Amen. And to help you receive this truth and walk in a greater measure of health and wholeness, I've asked my team to put together a special resource on healing. This resource will open your eyes to see God's heart for you to live strong, healed, and whole. I believe that as you listen to His now word about your healing, it will strengthen your faith and help you walk in a greater measure of strength, health, and life. So be sure to check out this month's special resource. Wendy and I love you, and we are praying for you and your loved ones to experience a fresh infusion of healing, health, and wholeness in Jesus' name. God bless you. This month, we would love to send you a copy of Joseph's special resource, Healed and Whole, as a thank you for your gift of support to our ministry. If you or someone you know is struggling with pain or sickness in their body today, don't lose hope. Let Joseph show you from God's Word how the Lord wants you healed, healthy, and whole. Catch a glimpse of the Father's heart for you and begin to experience God's restoration in every area of your life. Be bold to receive, because Jesus paid for it. And for a specific gift, receive a gift collection which includes Joseph's brand new 5-DVD album. Receive 360-degree healing, God's promise of divine health and wholeness. Surely He bore our diseases and carried our pains. Himself took our infirmities. When you have the person, you have the value of the work. Put your eyes on the Lord. Just to see Him, faith is there. Don't miss out on these great resources. Request your copy today and learn how you can experience God's divine healing and wholeness for you and your loved ones. Call us toll-free at 877-901-4300 or visit us at josephprince.org. Joseph Prince Ministries is a Section 501c3 nonprofit organization, and your gift is tax deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us.